Eu sou a professora Ângela. E eu, Anvimar. Nós somos as autoras da coleção de matemática do Ensino Fundamental 1. Nós duas somos licenciadas em matemática pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou também mestre em educação, também pela Universidade Federal, e sou formadora do PENAIC, que é o Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa. Além disso, eu sou autora de material didático, sou professora no ensino fundamental e também na disciplina de metodologia do ensino da matemática no curso de pedagogia. Eu sou licenciada em matemática pela Universidade Federal do Paraná, mestrando em educação em ciências e em matemática também pela Universidade Federal do Paraná, sou autora de materiais didáticos e professora de matemática do ensino fundamental. Boa parte das nossas vidas, então, foi dedicada ao ensino, desde as séries iniciais até o curso superior, e também à formação de professores, além de inúmeras horas de dedicação à leitura e aos estudos. Essa experiência desenvolvida foi apenas um preparo para a elaboração desse material que chega às suas mãos. Material pensado para contribuir com o desenvolvimento matemático dos seus alunos, sem deixar de lado a formação integral do cidadão. O nosso maior desejo é que o livro do professor seja um auxílio no planejamento e execução das suas aulas. Cada sugestão de atividade foi cuidadosamente pensada e escolhida a fim de que sirva de suporte ao encaminhamento no uso do livro do aluno. Os livros infantis sugeridos foram selecionados para que os alunos possam ter um momento de deleite ao ler ou ouvir a leitura, sempre relacionado aos conteúdos abordados em cada um dos capítulos. Nosso desejo é que a leitura das orientações ao professor possa ser sentida por você como um canal de comunicação por meio do qual as intenções de cada atividade do livro do aluno possa ser compreendida e justificada. Essa obra tem como um dos referenciais os direitos de aprendizagem das diretrizes curriculares nacionais. Dessa forma, o material tem como eixos estruturantes números de operações, pensamento algébrico, espaço e forma, grandezas e medidas e tratamento da informação. Além disso, a concepção da obra está diretamente ligada à educação matemática e tem como espinha dorsal a resolução de situações-problema e o desenvolvimento do pensamento lógico. Cada um dos volumes anuais é composto por 3 unidades e cada uma das unidades é fracionada em capítulos. Cada unidade tem como pano de fundo um tema cuidadosamente escolhido de forma que esteja relacionado ao cotidiano dos alunos e seus interesses, respeitando e explorando os conhecimentos prévios dos mesmos. Os capítulos são compostos por seções que possuem finalidade específica. Cada capítulo contempla algumas dessas seções priorizadas por sua relevância e adequação ao conteúdo explorado. Primeira seção, conversa entre amigos. Ela propõe a problematização, a reflexão e o debate entre os colegas, sob a orientação do professor, de questões que abrangem os conceitos a serem explorados ou encaminham para essa exploração, funcionando como um disparador. O propósito dessa sessão é a discussão oral sem a necessidade de registros. Na maioria das vezes, compõe a abertura do capítulo, mas pode aparecer também em outros momentos. Hora de registrar. Nessa sessão, apresentamos atividades que ajudam a desenvolver o conhecimento sobre os conceitos estudados. É o momento em que acontecem os registros e a sistematização do conteúdo. Hora de vivenciar. Propõe atividades experimentais, por meio das quais alguns conceitos podem ser descobertos ou validados. Pode ser desde um recorte, colagem, até a confecção de um alimento a partir de uma receita. Jogar e aprender. Essa sessão apresenta a proposta de atividades lúdicas que envolvem os conteúdos abordados. Em sua maioria, são jogos associados aos conceitos matemáticos já desenvolvidos. Vida em rede. Apresenta questões que se conectam com outras áreas do conhecimento numa perspectiva transdisciplinar. Há uma preocupação em que os princípios que regem o marco referencial da rede salesiana de ensino estejam presentes e sejam amplamente discutidos nessa sessão, principalmente no que se refere ao perfil do educando, levando em conta a educação integral, da qual faz parte a formação em valores e atitudes. Ler e aprender. Essa sessão destina-se ao desenvolvimento de práticas de leitura de textos, imagens, mapas, gráficos, enfim, dos mais variados gêneros textuais.
tais como tirinhas, charadas, haikai, letras de músicas, receitas, histórias em quadrinhos, mapas, cordel, cantigas, poemas, quadrinhas, leitura de imagem, entre outros. No desenvolvimento dos capítulos, constituídos por seções, ainda se fazem presentes alguns ícones que especificam mais criteriosamente algumas atividades. São eles: glossário, que apresenta o significado de alguns termos ou palavras presentes no texto e que não são usuais na faixa etária destinada. Calculadora. Indica a necessidade do uso da calculadora para a resolução da atividade. Desafio. Indica atividade que requer um pouco mais de habilidade e atenção para ser resolvida. Muitas delas não necessitam de registros e nem fazem parte de conteúdos matemáticos específicos. São geralmente problemas lógicos. Curiosidade. Apresenta curiosidades que vão além do que foi explanado no decorrer dos capítulos. Crianças geralmente se encantam por curiosidades. Atividade em dupla ou grupo. Sugere que a atividade deva ser realizada em dupla ou grupo. O comando da atividade se encarregará de direcionar a quantidade de crianças. O livro do professor apresenta comentários a cada capítulo, justificando e orientando quanto ao desenvolvimento da aula. Há sugestões de atividades além das propostas no livro do aluno e indicações de leitura para os alunos e para o professor, correlatas ao tema desenvolvido no respectivo capítulo. Sempre que possível, são apresentadas leituras para o professor, cujo objetivo é o aprofundamento teórico em relação ao conteúdo ou à metodologia a ser utilizada. Todo o livro do professor será digital e poderá ser utilizado em sala de aula, inclusive para correção das atividades, juntamente com os alunos. O desenvolvimento da obra foi fundamentado nas obras de teóricos de acordo com as mais atuais tendências em educação matemática. Amparados por esses teóricos, são discutidos alguns temas relevantes que justificam algumas escolhas pertinentes à coleção de matemática, de forma a desenvolver nos alunos o sentido crítico e a flexibilidade nas operações com números. É preciso pensar numa aritmética que junte em harmonia a estimativa, o cálculo mental, o cálculo escrito e o uso da calculadora. A competência do cálculo mental deve ser desenvolvida sem que os alunos sejam privados de utilizarem recursos diversos do cálculo escrito, porque os diferentes procedimentos e tipos de cálculo estabelecem relações muito próximas entre si. É importante ressaltar que o uso da calculadora não substitui o lápis e o papel em sala de aula, mas a introdução e o uso adequado desse instrumento promove novas possibilidades de aprendizagem aos alunos, como no desenvolvimento do sentido de número, já que este vai além do fazer contas. Auxilia na percepção de irregularidades e na elaboração de conceitos, possibilitando a construção de uma rede de ideias, esquemas e operações conceituais, de tal forma a investigar propriedades, verificar possibilidades de resultados, tomar decisões em contextos variados, desenvolvendo uma atitude de pesquisa e investigação nas aulas de matemática. Ao contrário disso, o uso da calculadora em sala de aula não tem como objetivo facilitar as operações, mas exige novas posturas frente ao cálculo, como a discussão dos resultados e análise das estratégias usadas pelos alunos. Estimar é a capacidade de avaliar um resultado através de um cálculo feito para chegar ao resultado aproximado. Esta habilidade é bastante útil, pois podemos ter uma ideia se os cálculos que fizemos são realmente corretos. A estimativa está relacionada diretamente com a resolução de problemas, pois avaliamos os dados, a natureza numérica, a ordem de grandeza e se o resultado é ou não absurdo para o problema em questão. Pressupõe-se que para efetuar cálculos com destreza é preciso que o aluno seja confrontado com situações que o ajudem a aprender e optar pelo tipo de cálculo, mental, escrito, estimativa ou calculadora, que seja mais apropriado para resolver determinada situação. Dentro da proposta de ensino atual, onde o ensino da matemática é visto como uma descoberta,
de criação e de experimentação, o jogo se torna um instrumento para a construção do conhecimento matemático, um instrumento que faz da aprendizagem um processo interessante e divertido. Utilizar os jogos pedagógicos em sala de aula é um grande desafio para todos nós, pois requer uma mudança de postura do professor em relação ao ensino da matemática. O professor passa a ser observador, consultor, mediador, interventor, organizador e incentivador do processo de construção do saber pelo aluno. Precisa propor questões desafiadoras e acompanhar todo o processo, fazendo questionamentos certos nos momentos certos. Questionamentos estes que provoquem a reflexão, a investigação, a discussão em grupo, o que gera muitas vezes um desconforto devido ao barulho, mas que é inevitável e saudável, por ser um barulho de produção, de participação. Somente através das discussões tem-se resultados convincentes. De modo geral, qualquer jogo pode ser usado em sala de aula, desde que estimule a resolução de problemas. O importante é que seja definido o objetivo de ensino a ser alcançado para que o professor possa escolher o melhor jogo, testá-lo antes de sua aplicação, com o objetivo de, a partir dele, poder ser exploradas novas situações e as crianças poderem matematizar a situação-problema que lhes foi proposta, discutindo e utilizando um raciocínio mais abstrato. Dessa forma, todos os jogos que vêm no material são explorados por meio de situações-problema, onde se discute as estratégias ocorridas durante as jogadas. Qualquer tipo de situação, do cotidiano ou não, que exija um modo de pensar ou conhecimento matemático para solucioná-la, é considerado um problema matemático. A resolução de problemas deve ser usada não somente como aplicação de processos já aprendidos, mas também para auxiliar os alunos na compreensão dos conceitos, na introdução dos novos conceitos e também para facilitar a aprendizagem de processos matemáticos. Não se aprende matemática para resolver problemas, mas sim se aprende matemática resolvendo problemas. Para que os alunos possam criar suas próprias estratégias de resolução, o professor deverá oportunizar um espaço de discussão, favorecendo assim a formação do pensamento matemático. Para que o aluno adquira autonomia e segurança na resolução de problemas, é importante a preocupação com a escolha do tipo de problema a ser explorado, com a compreensão do texto e com as diferentes estratégias utilizadas pelos alunos. Valorizar o momento do debate e da troca de ideias representa tanto para o professor como para o aluno a superação de uma proposta centrada na mecanização e no trabalho individual. O registro escrito é necessário, porém precisa acontecer de forma gradual, ou seja, a representação de uma determinada quantidade pode ser feita, por exemplo, por meio de desenhos. Os desenhos podem ser substituídos por tracinhos e os tracinhos pelo símbolo numérico. Essa graduação vai auxiliar a criança a relacionar os dados de um problema na busca pela solução. Explorando a resolução de problemas, oportunizamos aos alunos descobrir, durante a escolaridade, o prazer de fazer matemática. Ficamos honradas em tê-lo como parceiro nessa jornada de trabalho, cujo objetivo maior é fazer com que a aprendizagem matemática ocorra de fato. Um grande abraço e sucesso! Um bom ano para todos nós!